Olá pessoal, questão 40, prova de medicina de Catanduva de 2023. Um balão de ar quente foi inflado de modo que no seu interior existiam N0 mols de ar a temperatura de 300 Kelvin. Posteriormente, o ar dentro do balão foi aquecido até a temperatura de 350 Kelvin e parte do gás escapou, restando no interior do balão N mols de ar. Considerando que o ar dentro do balão se comporte como um gás ideal, que a pressão desse ar e o volume do balão não se alteraram nesse processo, a relação entre N e N0 é... Bom, pessoal, ele está dizendo no enunciado que o gás está se comportando como um gás ideal. Então a gente poderia pensar na relação, na equação de Clapeyron, que mostra para a gente a relação entre as variáveis de estado do gás, pressão, volume e temperatura, o número de mols e a constante universal dos gases. Então, o que acontece? O que é uma certeza que acontece tanto na primeira parte, quando um gás está a 300 Kelvin e também a 350? O valor dessa constante R não vai se alterar, ela é uma constante, então o valor de R permanece. Se a gente pega essa equação de Clapeyron e isola a constante, eu tenho que o R é P vezes V dividido por N vezes T. Então essa relação aqui, ela vai ser uma constante nessa transformação gasosa, nessa transformação em que o gás saiu de 300 e chegou a 350 Kelvin. Então, pensando na primeira situação, nós temos o gás a uma certa pressão, ocupando um certo volume, e ele tem um certo número de mols, que ele chamou de N0. E ele está a uma temperatura 1 aqui. Como a constante não muda na primeira situação e na segunda, nós temos na segunda situação, eu posso fazer essa igualdade, né? Como a constante R não muda, eu posso igualar essa fração na primeira situação com essa mesma fração da segunda situação. P2V2 sobre o N, que é o número de mols da segunda situação, vezes T2, temperatura no segundo caso. Ele afirma que a pressão e o volume do balão não se alteraram. Então, o P1 é igual ao P2 e o V1 é igual ao V2. Eu posso cancelar. E aí, como a gente cancela tudo, aqui em cima fica 1 dos dois lados da igualdade. Posso multiplicar em cruz. Então, eu tenho que N vezes T2, o que é esse T2? É a temperatura do gás depois que ele foi aquecido, 350. É igual, estou pegando esse N0 vezes T1 e passando para cá, multiplicando em cruz. N0 vezes a temperatura do gás no início, 300. Então, ele isolou nas alternativas o N, número de mols na segunda situação, depois que o gás é aquecido, vai ser igual a 300, já colocando na ordem, 300 vezes N0 sobre 350. E agora é só a gente simplificar. Cancelo esses dois zeros, vou dividir em cima e embaixo por 5, simplificando aqui por 5 em cima e embaixo. Então, eu tenho aqui 6 sobre 7, o N, que é o número de mols na segunda situação, é 6/7 de N0. Ficamos aqui, então, com a alternativa B.